buscar a lei, olhem a ordem de sequência, tá? Buscar a lei, cumprir a lei e ensinar a lei e os estatutos aos filhos de Israel. Observem que nós temos 3 verbos aqui: buscar, cumprir e ensinar. Não é por acaso que alguns judeus dizem que Esdras é o segundo Moisés, né? Então, nós não podemos quebrar essa sequência. Observe que houve uma disposição da parte de Esdras aqui de buscar a lei. Buscar a lei aqui é o quê? É estudar, é pesquisar, é ler as escrituras, é buscar materiais de auxílio, como nós já dissemos aqui, bons comentários bíblicos, boas bíblias de estudos, teologias sistemáticas, dicionários bíblicos e assim sucessivamente. Então a busca fala desta ação de nós irmos à palavra de Deus para buscarmos conhecimento, fazermos uma boa exegese. Mas Esdras, posteriormente a isto, uma vez que nós já estudamos, uma vez que nós buscamos, aprendemos, nós devemos praticar. Tá? O próprio texto sagrado nos diz que nós precisamos não só ser ouvintes, isso se aplica também aos leitores, mas também praticantes. Tá? Precisamos praticar aquilo que nós lemos. Observe que Esdras, em primeiro lugar, ele leu a lei, depois guardou a lei, só então ele ensinou a lei. Jamais ensinarei ou pregarei com eficiência se eu não tiver esses cuidados de buscar a lei, em primeiro lugar, e guardar a lei. Meus queridos, o nosso ministério é o resultado do nosso relacionamento com Deus. Se nós não estivermos bem com Deus, se nós não estivermos bem com a nossa família, em comunhão no nosso lar, o nosso ministério será uma tragédia. Não há ministério, ainda que a sua agenda esteja lotada, ainda que você pregue em 50, 60 países por ano, tá? Isso não se traduz em nada se você não tiver uma vida de comunhão com Deus e se você não tiver uma família equilibrada. Se nós não tivermos vivência familiar. É a própria palavra que diz isso. Então, o pregador, diante disso, ele precisa ter alguns cuidados. São 3 preparos essenciais ao pregador. Em primeiro lugar, é o preparo espiritual. E como é que eu me preparo espiritualmente? Orando, estudando a Bíblia, através da comunhão, do meu desfrutar da comunhão com Deus. Tá? Então, essa busca, esse preparo espiritual aqui envolve o meu relacionamento com Deus. Envolve a minha intimidade com Deus. Tá? As demais coisas serão um desdobramento do meu relacionamento com Deus. Por exemplo, por que hoje, até nas igrejas, as pessoas têm muita dificuldade nas relações interpessoais? São pessoas que não suportam mais. São pessoas que já não têm mais paciência. Qualquer pingo d'água é motivo suficiente para criar um racha em uma igreja e criar seus grupos. Porque as relações interpessoais só são possíveis se eu me relacionar bem com Deus. É óbvio que dificuldade sempre nós teremos. Alguns desentendimentos menores sempre nós teremos. Mas quanto mais íntimo, quanto melhor eu relacionar com Deus, mais capacidade eu terei de relacionar com o meu próximo. E não é diferente na minha vida ministerial. Primeiro eu preciso estar bem com o Senhor da igreja, para depois ministrar a igreja. Primeiro eu preciso estar bem com o Senhor da palavra, para que depois eu, com eficiência, ministre a palavra. Então, pregadores, em primeiro lugar, preparo espiritual, vida com Deus, comunhão, conduta, caráter cristão, testemunho, tá? Depois do preparo espiritual, entra o preparo intelectual. O pregador precisa cuidar do seu preparo intelectual. Nós já falamos aqui nessa live. Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos. Se você não lê a Bíblia, se você não investe no seu ministério, se você não se preocupa em montar a sua biblioteca, por mais modesta que seja. Hoje, se você tiver 2 Bíblias de estudo, 2 bons comentários bíblicos, um bom dicionário bíblico e alguns outros materiais ali emergentes, você já estará bem servido.
tá? Já é um começo assim significante. O que não pode é você ficar parado. Então nós precisamos ser pessoas dedicadas, como Esdras, que buscava a lei, irmãos. Quanto mais nós buscarmos, mais nós teremos o que oferecer. Assim nós não vamos ficar no púlpito jogando indireta, lavando roupa suja, enchendo linguiça, contando história da carochinha, falando da minha vida, tá? E assim sucessivamente. Quanto mais conteúdo você vai ter, quanto mais conteúdo você tiver, mais segurança você terá para falar e mais eficiente você será na pregação. Um terceiro cuidado que nós precisamos ter é o cuidado psicológico. Isso mesmo. A gente não pode negligenciar as questões psicológicas. Eu não serei um bom professor, por exemplo, se eu não estiver bem psicologicamente. Já imaginou um pregador desequilibrado? Tá? Um professor sem temperamento? Como é que ele vai conviver com as dificuldades? Já pensou um pastor desequilibrado, sem temperamento, bravo, não ouve as pessoas? Então, nós precisamos ter muito cuidado com a nossa vida psicológica. E, se for necessário, recorra aos mecanismos que nós temos à disposição, aos profissionais que temos à disposição. Então, precisamos ter esse equilíbrio. Preparo espiritual, preparo intelectual e preparo psicológico emocional.